Irmãos, vamos dar início então à nossa segunda palestra. São 5h30. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, verso 15. Obrigado. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, quando abrimos a tua palavra, mais uma vez nesse dia, para ouvirmos acerca de Cristo no Antigo Testamento, nós rogamos, ilumina a nossa mente, o nosso coração. Podemos compreender as maravilhas de Cristo na Antiga Aliança. Em nome de Jesus. Amém. A Escritura Sagrada, irmãos, ela, de modo claro, ela estabelece uma associação direta entre Adão e Cristo, né? Ela faz uma associação direta entre a pessoa de Adão e a pessoa de Cristo, historicamente. Por exemplo, lá no texto de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo, né, abertamente, ao descrever essa relação entre Cristo Adão e Cristo, ele diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12, especificamente, diz assim: só um minutinho. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como o pecado entrou por um homem, né? E veja a relação direta que ele estabelece entre Cristo e Adão, quando ele, a partir do verso 14, diz assim, especificamente a partir do verso 15, ele diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, a entrada do pecado por um só homem, a entrada da vida por um só homem também, Jesus Cristo. Veja que com essa associação, né, o apóstolo Paulo, não apenas aos Romanos, mas na primeira carta dele aos Coríntios, por favor, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, né? Verso 45. Ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Certo? O primeiro Adão e o último Adão. Então, esses dois representantes que a Bíblia trata categoricamente como uma associação, né, entre Cristo e essa figura histórica de Adão, que foi criado por Deus e colocado no Jardim do Éden, juntamente com a sua esposa. Veja que ele sendo, de uma certa forma, um tipo de Cristo, porque ele foi colocado como representante de toda a raça humana, e Jesus é o representante de todos os eleitos. Ele, ao morrer, toda a raça humana morre com ele, e Cristo, ao vencer, todos aqueles por quem ele veio dar vida, esses viverão. Esses são aqueles que receberão o benefício da obra. Então Deus trata com dois homens na Escritura, com Adão ou com Cristo, né? Ou nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Adão, nós estamos debaixo de um pacto de obras. Esse pacto de obras é aquele pacto que o que Deus exige de nós é perfeita obediência.
E se nós cometermos um único pecado, nós seremos condenados por toda a eternidade. E nesse pacto não há esperança, não há remissão, porque não há mediador. Por que o pecado de Adão foi suficiente para destruí-lo? Não apenas para matar Adão, não apenas ele, mas a raça humana. Porque o único pecado foi suficiente para isso. Porque não havia mediador entre Deus e Adão. Era uma relação direta, imediata. Não havia mediação. Não era uma relação mediada ou mediata, tá certo? Era imediata. Não havia essa relação de mediador entre eles. Deus falava diretamente com Adão. Agora, no novo pacto, na nova aliança, existe um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. A razão pela qual não apenas um único pecado, mas tantos outros pecados que nós já deveríamos ter sido destruídos por eles, e não somos. Porque nós somos diferentes de Adão? Não. Porque na nossa relação com Deus, há um mediador que pagou o preço do nosso pecado, e morreu pelo nosso pecado, e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a diferença que nós vamos encontrar entre um e outro. Bem, mas Deus disse as seguintes palavras a Adão: se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrereis. Veja, está no capítulo 2 isso, verso 15, especificamente, verso 15 a 17, ele diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que o conceito de morte aqui, ele é trazido à tona por causa da desobediência. Veja, se comer, você morre. Paulo interpreta da seguinte forma isso, lá em Romanos 5,12. Por um só pecado entrou a morte. Então, o não comer do fruto era obediência, o comer do fruto era desobediência. Por meio da desobediência de Adão, que foi o pecado, a morte entrou. Se comer, morrerás. Certamente morrerás. Qual é o salário do pecado? A Escritura vai dizer abertamente isso. O salário do pecado é a morte. Se alguém vai vir para poder perdoar o meu pecado, esse alguém precisa morrer pelo meu pecado. Não há como fugir disso, tá certo? O problema agora é a incapacidade do homem depois da queda de cumprir toda a lei de Deus. É impossível ao homem fazê-lo. Daí a necessidade de um mediador, de um substituto. Nesse sentido, né, quando o pecado entra na história da redenção, e a serpente, dialogando com a mulher, juntamente com o homem, conduz o homem e a mulher para a queda, eles caem, percebem que estão nus, né? Eles vão começar ali uma batalha para poder permanecer diante de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Ele não tem mais como voltar. Não há mais comunhão entre Deus e o homem. Não há mais possibilidade dele voltar para se relacionar com Deus. O pecado, uma vez cometido, não há mais esperança. Esse pacto não tem mediador, esse pacto não tem misericórdia, esse pacto não tem possibilidade de redenção. Ou Deus faz um segundo pacto, uma nova aliança, ou o homem permanecerá no estado que ele se encontra, completamente morto. Isso dito, vamos voltar para o texto especificamente, não é? O capítulo 3, tem uma palavra-chave na Escritura Sagrada, nesse texto, que está no último verso do capítulo 2, que é a palavra nudez, né? Ou nus, estavam nus e não se envergonhavam. Entenda isso, quando a Escritura Sagrada descreve uma verdade, irmãos, ela relata um fato, aquele fato é fundamental, porque tem muitas coisas para serem ditas. Por exemplo, por que a Bíblia não diz com quem Caim casou? Que não era fundamental. Você vai deduzir isso, ela casou com alguém da família, porque não havia outro povo. Mas o que é fundamental é dito. Aí nós nos engasgamos com o que não é fundamental.
Assim, então, eu fico com dúvida na Bíblia porque não diz quem. É uma pergunta que você quer responder. Ela não é um livro de curiosidade, né? É um livro que mostra a redenção do homem. Então, você não vai encontrar na Bíblia a resposta para as suas curiosidades, tá certo? Mas é o livro que mostra a redenção do homem. Por mais que a gente encontre resposta para muita coisa na Bíblia, tá certo? Não é esse o fim dela. Nesse aspecto, você pega a Escritura e diz o seguinte: ora, Deus afirma abertamente, eles estavam nus e não se envergonhavam. No verso 3, no capítulo 3, verso 1, ele diz assim: mas a serpente, mais sagaz, veja, a palavra sagaz em hebraico é praticamente a mesma raiz da palavra nu ou nudez em hebraico também. É a diferença de uma única vogal. Veja, nudez é arum, arom, e sagacidade é arum, arom, arum. Essa é a diferença. O, acabou. Quem está lendo o texto até se espanta, porque a impressão que dá é que a serpente era nua, não é? Mas a sagacidade da serpente leva o homem e a mulher a essa queda. Veja, a nudez é informada no período em que não havia pecado. O nome, uma das características da serpente, a sagacidade, é manifestada com uma palavra quase que idêntica à palavra nudez, e logo em seguida vem a história da nudez volta à tona. Eles comem do fruto e percebem que estão nus. Percebem que estão nus. É informado aqui, passa pelo conceito da serpente, a queda faz com que eles percebam que eles estão nus. Interessante que a nudez passa a ser um tema importante no texto. Consequentemente, a vestimenta da nudez também passa a ser um tópico importante no texto. Por que é importante? Porque vai dizer, imediatamente após a nudez ser revelada, eles vão fazer roupas de figueira para si. Veja, o texto não apenas diz assim, fizeram roupa de figueira, ou eles cobriram a nudez. Não diz isso apenas. O texto gasta tempo dizendo qual o material que eles usaram para fazer a sua vestimenta. Custou quanto para ele? Custou nada. Eles pegaram a folha da figueira e fizeram roupa para eles. O texto então silencia sobre esse assunto. Eles se apresentam diante de Deus. A vergonha se manifesta. Veja, uma das bênçãos e maldições da queda, né, é que bênçãos e maldições, porque é interessante, porque é a culpa, é a consciência. É maldição porque vem por causa do pecado. O pecado desperta a consciência do homem. Mas é uma bênção porque se desperta a consciência, há esperança para o homem. Né? Apesar da sociedade tentar destruir ou impedir a consciência de falar, né? Lembre-se disso. Somente os demônios e os animais não têm culpa nem consciência. Só os homens, os seres humanos, têm essa condição. Porque eles foram criados para se comunicar com Deus. Eles foram criados para poder se comunicar com Deus. Eles têm relacionamento com Deus. E esse relacionamento foi quebrado por conta do pecado. Imediatamente após a quebra a prática do pecado, eles percebem que estão nus e se escondem. Veja, a consciência despertada faz com que eles fujam da presença de Deus. Né? A culpa, ela faz isso. Né? Ele porém está preso. A culpa faz isso. Ela desperta o homem. Mas ela não desperta o homem apenas para perceber o erro. Ela cria um caminho de redenção. Justificar e cobrir. A mulher, veja, eles começam, a maneira que eles têm para se livrar não é pedir perdão, é justificar o erro. Segundo, cobrir a própria vergonha com aquilo que eles fazem com as suas próprias mãos. Na sequência, perceba que Deus vai dizer diretamente à serpente agora, quando se volta a ela, no verso 15, que ele colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre o descendente da mulher e da serpente,
e a descendência dela, e a serpente iria ferir o calcanhar dele e ele iria esmagar a cabeça da serpente. Aqui está manifestado que a redenção, ou aquele que iria nascer, a criança esperada, não é? Ela teria a redenção por meio do sofrimento. Veja, o calcanhar seria ferido. A vitória dele, a destruição da serpente, quando ele pisaria a cabeça dela, se daria quando o seu calcanhar fosse ferido. Então está explícito aqui. O sofrimento passa a ser a marca desse conceito. Isso parece claro quando fala, por exemplo, Deus diz assim, abertamente, que a mulher teria filho em meio a dores. Perceba que ela poderia ter filhos antes da queda. Ela continua podendo ter filho depois da queda. O elemento novo aí é sofrimento, é dor. Veja, a terra produzia antes da queda. A terra vai continuar produzindo depois da queda. Agora, com fadiga, cansaço, você vai adquirir por meio da fadiga. E a palavra fadiga em hebraico é a mesma palavra para dor de parto. Isto é, a terra vai parir, com dores. E a mulher vai dar luz aos filhos, em meio às dores. O elemento da dor, ele é essencial na queda. Interessante que no livro do Jeremiah Burroughs, intitulado O Evangelho e a Remissão de Pecados, e ele tem outro livro chamado Evil of Evils, é difícil traduzir, mas é alguma coisa, a malignidade do pecado, uma coisa assim, sabe, a malignidade do pecado, ou do mal, mas o mal ali é pecado, no contexto, ele está falando do pecado, que é o mal dos males, o maior mal de todos, que é o pecado. Então ele vai discorrer, ele vai falar que o pecado, ele é pior do que o sofrimento. Porque a Bíblia diz, quando você sofre, a Bíblia fala assim, você vai dizer, foi-me bom ter sido afligido, porque aprendi os teus decretos. Esse é o versículo-chave que a Eudália usa na sua caminhada, né? Foi-me bom ter sido afligido. Aí você tem um outro princípio, né? Você não vai dizer, foi-me bom ter adulterado porque aprendi a amar a lei do Senhor. Ninguém, porque não é da natureza do pecado levar o homem à santidade. O pecado é para destruir o homem, mas o sofrimento redime, leva o homem para perto do Senhor. É da natureza dele. Esse mesmo autor, Jeremiah Burroughs, ainda diz assim, existe mais malignidade no pecado do que em Satanás. Aí você dá um susto, né, quando ele fala isso. Por quê? Ele diz simplesmente porque o diabo foi criado por Deus. E só o fato disso, Deus é bom. Mas o pecado não. Deus não colocou a mão no pecado. A água, diz o pecado e Deus é como água e fogo. Um quer destruir o outro. Um quer engolir o outro. E Deus destrói o pecado na cruz do Calvário. Ele põe o homem em libertação na cruz do pecado, na cruz do Calvário, por meio da morte sofrida do seu filho. Ainda Jeremiah Burroughs, nesse livro, conta algo que eu nunca tinha lido em canto nenhum, acerca de Agostinho. Ele diz que Agostinho descreve no seu livro, acerca da sua conversão, ele diz as seguintes palavras: o meu segundo nascimento foi mais doloroso para minha mãe do que meu primeiro nascimento. Ela diz, ela sofreu muito mais na minha conversão do que para me colocar nesse mundo. Você consegue capturar a imagem aqui? Não é dor só de ter filhos, é de conduzi-los ao Senhor. O sofrimento dessa caminhada, as lutas, os conflitos, não é? O pecado, é uma caminhada.
Mas o sofrimento é parte desse processo agora. Você sai para trabalhar, as cidades grandes cada vez piores. Você não só tem que estresse do trabalho, é estresse para chegar no trabalho. Para voltar no horário. Para você botar o pão na sua mesa, você tem que se fadigar. Para fazer a terra produzir, para a terra dar a luz a um filho, você tem que trabalhar e se desgastar e sofrer. Não há mais como fugir dessa realidade. O pecado trouxe esse padrão para dentro da história. A ponto do Redentor, quando vier para redimir o homem e esmagar a serpente, o que é dito primeiramente dele, ele vai nascer da mulher e vai ter o seu calcanhar ferido. Não há como fugir mais disso. O sofrimento, ele é parte dessa caminhada. E não há como a gente esquecer disso. Mas nós não somos redimidos pelos nossos sofrimentos. Nós somos redimidos pelos sofrimentos de Cristo. Daí você entender por que ele fala que Moisés fala que ele iria padecer. Porque ele vai padecer, porque ele veio sofrer e redimir o seu povo. E o seu povo agora está escravizado num mundo caído. E vive num mundo de sofrimento. E para que esse homem que ele ama antes da eternidade, desde a eternidade, antes que ele existisse, e ele ama esse indivíduo, para que ele fosse redimido, ele teria que sofrer no seu lugar, morrer no seu lugar, mas não é um sofrimento qualquer, é morrer pelo meu pecado, é sofrer pelo meu pecado. Não há mais escapatória, agora está estabelecido um padrão que vai regular toda a Escritura Sagrada. Como isso vai acontecer? A morte começa a ser pré-anunciada. Se comer, você vai morrer. Certamente você vai morrer. Como alguém poderia me salvar se pagasse o preço sem ter pecado? Se morresse sem ter pecado? Por que ninguém na história poderia fazer isso? Porque todos os que nascem nessa terra são pecadores, exceto o Filho de Deus, da raiz de Davi. Ele nunca cometeu pecado. E ele morre sem ter cometido um pecado. Isso está descrito então na sequência do capítulo 3, por favor. Só esclarecendo para vocês aqui no verso 19 especificamente. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Antes de nós seguirmos, preste atenção na linguagem estabelecida aqui pelo Senhor. Adão tinha uma capacidade dada por Deus, antes da entrada do pecado, de conhecer as coisas plenamente, ao ponto de Deus dar a Adão a capacidade de fazer aquilo que Deus faz, por exemplo, não de criar. Nunca Adão criou nada do nada, alguma coisa do nada. Deus criou as coisas do nada. Mas Deus deu nome à sua criação. Chamou Deus a luz de dia e chamou as trevas de noite. Ele chama Adão, que Deus havia criado, e criado os animais, e disse: agora dá nome aos animais. Quer dizer, Deus poderia, assim como fez com a lua, e como fez com o dia e a noite, ele poderia ter feito com os animais, mas ele vai e diz: Adão, agora dê nome aos animais. E como é que ele dá nome aos animais? Veja como Deus dá nome. A claridade, a luz, ele chama dia. A associação perfeita daquilo que é com a coisa falada. As trevas é noite. E como é que Adão dá nome às coisas? Será que é apelido? Não, ele dá nome às coisas cientificamente.
Ele deu nome à sua mulher antes da queda. E disse, ela se chamará varoa, porque foi tomada do varão. Ele dá um nome científico dela. Ela procede do homem. Ela vem do homem. Então ele chama Ish, ela se chamará Ishá. Esse A aí é procedência. Ela vem do homem. Ela procede do homem. Como é que ele dá o nome à mulher? Cientificamente. Ele tem conhecimento das coisas. Deus fez o homem com a mente dele não estava entorpecida pelo pecado, não estava obscurecida pela iniquidade, como a nossa, que é obscurecida por nossa natureza caída. Ele pensava corretamente. Ele entendia o que Deus falava abertamente. Mas vem o pecado. Ele se esconde do Deus invisível, onipresente, atrás de um arbusto. Veja como ele começou a aplicar a teologia dele. A culpa faz com que ele fuja. Essa é uma reação. Mas ele se esconde, parece que Deus não ia vê-lo. Você tem uma ideia como Deus fez o homem para se comunicar? Não pense vocês que Deus estava dizendo assim, Adão, onde estás? Porque eu não estou te encontrando. É a mesma razão para a oração, né? Você não ora para dizer para Deus o que está acontecendo com você, imaginando que Ele não saiba. Deus quer que você se comunique com Ele e tenha comunhão com Ele. Articule. Você poderia sentar na sua cadeira e ficar pensando as coisas de Deus. Imagina, Deus está adivinhando o que eu estou pensando. Ele quer que você fale, articule, você expresse o que está acontecendo. Ele vai ouvir a sua oração. Você vai se comunicar com Ele. Você vai se relacionar com Ele. E é exatamente isso que Ele criou o homem para isso. Para se comunicar com Ele. Acontece que esse homem caiu. E esse homem agora já não tem mais o conhecimento de Deus. Foi entorpecido pelo pecado. A natureza de Deus agora ofusca. Ele é ofuscada pelo pecado, o pecado não consegue mais compreender. Mas havia uma promessa que foi dita. Ela vai dar luz em meio às dores. Vai nascer da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então havia uma promessa embutida ali. O conhecimento dele agora já não é porque ele foi criado sem pecado. Agora é porque ele crê nas promessas. E aí no verso 19 diz... Do suor, veja bem, do suor do teu rosto comerás, porque você é pó, e ao pó voltarás. Veja, no versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, aqui é uma afirmação clara. Veja, a morte é a característica da história da humanidade. Essa é a marca da história da humanidade. Ora, se você pudesse pensar nisso, o que exatamente significa isso? O livro de Eclesiastes, né, é um livro que ele é um binóculo focado completamente com todos os graus e capacidade de enxergar no livro de Gênesis, no capítulo 3. Onde ele mostra uma estrutura que não tem saída, não há nada de novo, tudo é a mesma coisa, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Essa estrutura, não há como fugir mais disso. Você vai morrer, você é pó e vai voltar ao pó. Não há para onde fugir disso. Essa é uma regra infalível. Aí é uma regra desesperadora. Não há nada de novo, tudo é a mesma coisa. E o livro de Eclesiastes tem uma palavrinha que é chave, a palavra vaidade. Né, que é um outro erro de interpretação. A gente usa a vaidade para falar de a mulher que gosta de se pintar, de pessoa que gosta de carro novo, né? Isso é besteira? É também vaidade. Mas a vaidade na Bíblia significa passageiro, rápido. Esse é o significado de vaidade. Você sabe de onde vem a palavra vaidade? De Abel. A mesma palavra para Abel é a palavra para vaidade. Hevel é vaidade em hebraico. Abel foi uma vaidade. Como assim? Ele viveu numa estrutura onde você não tem
você não vai viver, você vai morrer. Aí ele me ensina como eu tenho que viver nessa estrutura. Até hoje, o que ele fez fala, diz o autor da carta aos Hebreus. O testemunho dele até hoje fala. Então não há como viver nessa estrutura se você não tiver esperança na eternidade. Veja que no capítulo 5 vai vir a genealogia de Adão. Nasce, gera filhos, morre, nasce, gera filho e morre, até que vem Enoque, que não morre. Isto é, essa descendência daqueles que esperam no Senhor tem a esperança de que não vão viver a morte, vão viver eternamente. Perceba que está implícito no contexto a morte e uma perspectiva de redenção. A morte que redime o homem da iniquidade. Lá naquela estrutura ali do capítulo 3, no versículo 19, você encontra então a afirmação: ele é pó e vai voltar ao pó. Era para Adão viver no desespero. Ele manifesta a fé. Primeira coisa que ele faz no verso 20, dá nome à sua esposa. Ora, ele deu nome cientificamente, agora ele vai dar o nome com base na promessa. Como se chama ela? Se chama Eva. E o que é Eva? É Ravá, que vem da palavra hebraica vida. Ela é mãe dos que vivem. Gente, sabe qual é a história de vocês? Vocês vão nascer, vocês foram criados do pó, vocês vão voltar para o pó. Adão, Eva, a serpente e o Deus Todo-Poderoso ali. Nenhuma criança havia. Como eu vou chamar minha esposa agora? Vou dar o nome redentivo para ela. O nome dela será Mãe daqueles que vivem. Ela vai ser mãe. Ela vai gerar filhos. Vai nascer da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O nome dela é Mãe. O nome dela é Mãe. Mãe dos que vivem. Mãe daqueles que vão existir na terra. Aí vem o verso 21. Deus vai e faz aquilo que Adão fez. Deus veste Adão. E o que é engraçado, ele usa um material diferente de Adão. Porque Moisés vai se preocupar em dizer isso para a gente. A nudez que começa no verso 25 do capítulo 2, quando o pecado não havia terminado. Fecha o seu ciclo aqui no versículo 21 do capítulo 3 do livro de Gênesis. E Deus então vestiu o homem com pele de animal. Por quê? Moisés vai dizer para a gente em que material ele o vestiu. Certamente, porque a morte daquele cordeiro que foi imolado cobriria o pecado de Adão e de Eva. Perdoaria as suas iniquidades. Eles creram na promessa. O nome dela se chamará Eva. A primeira manifestação de fé. Perceba, no contexto de morte, o que produz a fé é a promessa. A promessa no nascimento daquele que iria ter o calcanhar ferido e iria esmagar a cabeça da serpente. O nome dele ainda não foi anunciado. Não se sabe o nome dele ainda, mas se sabe que ele vai libertar o seu povo do pecado e da morte. A expectativa do nascimento dessa criança passa a ser um tema do Antigo Testamento. E muita gente vai discutir, veja bem, tirando Isaías 7 ou 9 e 9, que eles vão declarar, o menino nasceu, o seu nome é maravilhoso, conselheiro. Tirando esse texto, onde mais você pode dizer que há uma expectativa do nascimento de uma criança? Será que aquela verdade anunciada ali em Gênesis 3,15 é uma verdade isolada e que não tem peso nenhum na história? Você vai fazer todo o link. Lá em Lucas, quando Simeão pega Jesus no braço
e diz assim, ele vai e conecta todo o Antigo Testamento, dizendo, agora o Senhor pode despedir o seu servo em paz, os meus olhos viram a salvação. Vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas também está estabelecido ali que aquele iria sofrer. Daí a estrutura do sistema sacrificial. O cordeiro vai ser morto. De onde Abel tirou a ideia de sacrificar o animal para o Senhor como oferta a ele? De onde ele tirou essa ideia? Você acha que isso é senso comum? Preste bem atenção nisso. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Simples assim. Profundo, mas simples assim. Mas o segundo mandamento não. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura. Aí ele vai entrar em detalhe, nem que está acima, baixo do céu, baixo da terra, no mar, nada você vai, não as adorarás, não cultuarás. E ele diz, olha, porque aquele que não obedeceu ao meu mandamento, eu vou amaldiçoar até a quarta, terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam e não guardam os meus mandamentos, mas terei misericórdia até 1000 gerações. Veja, isso tudo é um mandamento. O modo como Deus vai ser adorado não está escrito nas estrelas. Tem que ser revelado. A criação diz, há um só Deus. Mas ela não diz como adorar esse Deus. Não pensem vocês que o sistema sacrificial foi inventado pelas culturas. Foi ordenado por Deus. Isso é tão claro, irmãos, é tão claro, que Caim vai se revoltar contra seu irmão, porque a sua oferta não foi aceita, e a do seu irmão foi aceita. Lembra daquela bifurcação lá de Gênesis 3,15, inimizade de um e de outro? 1 João 3, verso 11 e 12 diz, Caim era do maligno. 1 João capítulo 3, verso 10, 11 e 12. Caim era do maligno. Na sequência, João diz, e sabe por que matou seu irmão? Porque as suas obras eram mais do seu irmão justa. Aí João salta para dizer, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ora, João está dizendo para mim que a primeira perseguição que a igreja do Senhor sofreu na história foi quando Caim se levantou para matar Abel. Porque a inimizade está posta e ali eles vão trazer a morte e o sofrimento. Mas mal sabem eles, usando aqui a linguagem de Paulo em Atos 13, que quando eles armaram e maquinaram e mataram Cristo, Paulo diz, eles não sabiam, eles estavam cumprindo as profecias de Deus, porque o seu Redentor iria sofrer pelos nossos pecados, ele iria morrer pelos nossos pecados. Ali naquele momento, na história da redenção, você vai encontrar que a vitória contra aquele que leva à morte seria dado por aquele que nasceu de uma mulher que é filho de Deus. E Hebreus, no capítulo 2, verso 14, diz exatamente assim. Jesus, que na sua morte venceu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na sua morte, isto é, quando teve o seu calcanhar ferido, ele pisou a cabeça da serpente e matou aquele que tem o poder da morte. O sofrimento do nosso Redentor estava posto na linguagem desde o princípio. E não haveria esperança não para a humanidade, se não fosse por meio do seu sofrimento.
não haveria esperança, porque está prometido, ele iria ter o seu calcanhar ferido. E nós esquecemos disso, nós só pensamos que ele vai esmagar a cabeça da serpente. Nós esquecemos que ele morde o calcanhar. Mas lembre-se disso, a altura mais alta que a serpente pode morder você é o seu calcanhar. Ela não alcança mais do que isso, porque Jesus Cristo já pisou a sua cabeça e destruiu aquele que é inimigo da igreja. Essa linguagem bíblica é muito clara. Não temam, porque o filho da mulher, o que nasceu de mulher, segundo a lei, debaixo da lei, destruiu Satanás na cruz do Calvário. E o sofrimento dele está descrito aqui na história. Perceba que o sofrimento é imposto por Satanás à igreja e pelos servos de Satanás. Caim vem e se levanta contra eles. Mas entendam também que o sofrimento é instrumento de Deus para aperfeiçoar. Porque até mesmo isso é dito na Escritura Sagrada. Veja, abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Hebreus, no capítulo 2, antes do verso 14, especificamente. Hebreus 2. Diz assim: vamos ler a partir do verso 5, acompanhem comigo, por favor. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Veja, essa aqui é uma linguagem lá do livro de Gênesis, no capítulo 3. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Isso vai estar diretamente escrito no Salmo, não é? Você vai encontrar isso no Salmo 8, verso 4 a 6. Você vai encontrar essa verdade. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Veja, o sofrimento, ele é menor que os anjos. Em que sentido? Ele é o criador dos anjos. Anjo nenhum sofreu. Ele é menor por causa do sofrimento. Ele assumiu a forma de homem e morreu e sofreu. Anjo nenhum sofreu. Por isso diz, por causa do sofrimento, ele foi feito menor que os anjos. Mas ainda continue comigo. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação dele. Olha, veja que está dizendo, Jesus aperfeiçoado por meio do sofrimento. Não é que Jesus era menor e ficou maior, era mais fraco e ficou forte, não é esse o ponto. Entende que essa palavra aqui, perfeição, ela pode significar também, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, isto é, o sofrimento, exatamente o ápice do sofrimento, fez com que ele, por meio dele, pudesse redimir os homens. Perceba que o sofrimento de Cristo ele vai crescendo, não é? Ele vai crescendo. Ele é abandonado pelos discípulos, ele é abandonado pelo povo, abandonado pelos apóstolos, entra no Getsemane, ora, ninguém consegue orar com ele, ele volta, ninguém consegue interceder com ele, ele começa a pingar suor,
gotas de sangue do seu rosto, e ele então sozinho se encontrava. Ele dizia: vocês não conseguem estar comigo numa hora sequer em oração. Aí ele vai, é negado por Pedro, é levado para a cruz e é abandonado pelo Pai. Ele passa por um processo até o ápice do sofrimento. Não é que ele foi aperfeiçoado no sentido que ele ficou melhor, mas o sofrimento dele foi até o momento em que ele cumpriu, sofrendo tudo aquilo que era para eu sofrer. Ali ele estava levando as angústias do inferno, que era sobre mim, ele estava levando sobre ele. Aquela linguagem de um calcanhar ferido por uma boca de serpente é desvelado na Escritura com uma linguagem tão extraordinária, a ponto do autor da carta aos Hebreus falar: ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Não é exatamente essa linguagem que ele utiliza? Por favor, voltemos lá no texto. Porque convinha, verso 10, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que estão sendo santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Veja, eu os apresento a ti, eu e aqueles que tu me deste, porque eu morri por eles, eu sofri por eles. Verso 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí entra um princípio importante. Os anjos sofrem? Não. Como Cristo sofreu? Não. Como nós sofremos? Não. Quando os anjos pecaram, o que aconteceu com eles lá no céu? Foram expulsos do paraíso. Por que não há esperança para eles? Por que não há esperança para eles? Porque a esperança, ela existe para aqueles que têm carne e sangue. Os anjos não têm corpo, porque não há mediador para eles. Não há esperança para eles. Veja se não é isso que o texto está dizendo. Na sequência do texto, ele vai explicar isso muito claramente. E livrar-se, verso 15, todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a quem? A anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Isto é, ele socorre aqueles por quem ele veio morrer. E quem são esses? Aqueles que são feitos de carne e sangue. E que por isso ele se colocou como mediador entre eles. O nascimento daquela criança apontava para um fato fundamental. Ele iria sofrer pelos nossos pecados. Ele iria morrer pelos nossos pecados. E ali ele iria manifestar o amor dele para com aqueles que têm carne e sangue. Os anjos não têm esperança. E aí o que ele faz ainda mais? Sequência. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse o quê? Semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. Veja, a misericórdia não houve para Adão. O pecado dele levou à morte dele e à raça humana. Adão encontrou misericórdia quando ele correu, quando ele saiu dos escombros do pacto que ele havia destruído e corre para o pacto da graça, na expectativa do nascimento daquele que iria redimi-lo, iria sofrer no seu lugar. Ele diz assim: convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso
para socorrer os que são tentados. O seu sofrimento não apenas me redime, como eu encontro nele socorro nas minhas aflições. Quando eu encontro nele socorro nas minhas aflições. A dor do trabalho, a dor de criar um filho, a dor de gerar um filho, a dor de viver nesse mundo caído, o princípio de um cativeiro que Paulo descreve, nós estamos num cativeiro esperando a nossa redenção. Essa linguagem bíblica, né? Essa linguagem bíblica nos mostra diretamente aquilo que está posto desde o princípio da revelação. O sofrimento daquela criança seria para minha redenção. Mas eu ia continuar sofrendo nesse mundo e agora eu encontraria nele, naquele que sofreu pelo meu pecado, a força e o consolo para viver nesse mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Você pega um jovem, cheguei um rapaz da nossa igreja que veio, que tenho aconselhado ele já há algum tempo, à luz da Escritura, trabalhando com ele pessoalmente. Ele tem desejos suicidas. Ele tem desejos suicidas. E para onde eu vou com esse rapaz? Falei, para onde a gente pode encontrar socorro? Lá para a cruz do Calvário. Lá nós vamos encontrar socorro. Para mim, para que eu possa te orientar, para que você possa ser salvo. É lá que eu vou correr. Vamos lá para o Getsemane. Vamos lá para a cruz do Calvário. Os dias mais difíceis, os dias mais terríveis que você possa imaginar. Depois de expor o evangelho para ele, perguntei: para que você precisa morrer? Se Cristo já morreu por você. Para que serviu a morte de Cristo? Agora eu vou lhe dizer o que você precisa morrer. Você precisa morrer para você, para o pecado, para a soberba do seu coração, de não ter atingido o que você queria atingir e agora quer morrer. Você tem que morrer para você mesmo e para sua. Aí você tem que morrer para que você aprenda a viver em Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Morra a cada dia para você. Ora, onde eu encontro consolo? Nele. É nele que eu encontro consolo. Nós temos encontrado o evangelho que não prega o sofrimento porque não tem saída para o sofrimento. O sofrimento do evangelho de Cristo, ele é anunciado porque tem completa saída. Nós não vivemos para esse mundo, a nossa vida é para toda a eternidade. O princípio da redenção é: o pecado entrou no mundo, a desobediência veio o pecado e a morte. Todos morreram porque todos pecaram. Não existe uma estrutura diferente nesse mundo. Nós somos nova criatura no mundo caído. Mas aprenda isso. A enfermidade, por que essa enfermidade eu tenho? Lembre-se de uma coisa: você tem em Cristo, a malignidade da enfermidade não está sobre ela mais. Agora ela tem o papel de me fazer parecer com Cristo, não de me condenar para a eternidade. Porque Ele levou sobre si as minhas enfermidades, Ele levou sobre si a maldição da lei. Eu não tenho mais por que temer. Essa enfermidade parece que vai tirar minha vida. Ela é chamada com um nome terrível. Aí você diz: mas qual? O que é maligno que Deus não tenha levado na cruz do Calvário em Cristo Jesus? Qual o efeito que ela pode fazer para mim? Eu posso morrer nesse mundo, mas eu vivo para toda a eternidade, porque a maldição do pecado
eu já não carrego mais sobre mim, porque ele sofreu e morreu pelos meus pecados. Ele ressuscitou para a nossa salvação. O que é, irmãos, uma vela apagada no seu quarto, se o sol já raiou na janela da sua casa? O que é uma vela apagada? É exatamente assim que você tem que comparar o sofrimento dessa vida. É uma vela apagada dentro da sua casa. Olhe, o sol já raiou na janela. Cristo Jesus já morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. O que é uma carteira com pouco dinheiro, se eu vou herdar todas as coisas na eternidade? O que é a ausência de qualquer coisa nessa vida, se Cristo é tudo para mim? Se Ele morreu e ressuscitou pelos meus pecados. A esperança da redenção se revela exatamente aqui. Numa linguagem como essa, irmãos, só para eu ver aqui o meu tempo, uma linguagem como essa, um texto simples como esse do Antigo Testamento, você pode proclamar o glorioso Evangelho de Cristo, da morte e ressurreição, e pode trazer conforto para a igreja, porque Ele é o único que pode confortar o seu povo nas suas tribulações. É o único que pode confortar o seu povo nas tribulações. Isso preenche toda a nossa vida. Thomas Boston uma vez disse assim: o Evangelho de Cristo e o seu sofrimento e sua vida preenche todas as necessidades da minha alma. E quando Deus é tudo para você em Cristo, porque Ele sofreu por você e ressuscitou por você, e você crê na obra dele, você vai começar a ver a vida de uma outra forma. Ele diz assim: não faça como Orfa, a viúva, faça como Ruth. Orfa quis casar e abandonou a Deus. Ela preferiu o marido do que a Deus. Faça como Ruth, que preferiu a Deus do que o marido. E Deus deu a ela um marido e um filho, que é da linhagem do Redentor do mundo. Porque você está satisfeito no Senhor. O que é que você exatamente prefere? O que é que eu quero? Os pais da igreja, os que foram martirizados, preferiram sofrer a pecar. Porque há mais malignidade no pecado do que em todo o sofrimento do mundo. Eles foram queimados vivos diante da seguinte proposição: abandone a tua fé e você viverá. Eles entenderam: é melhor morrer, é melhor sofrer do que pecar. Porque o meu sofrimento, eu me igualo com o meu Redentor, e eu recebo conforto nele, mas no meu pecado, eu não recebo conforto nele. A doutrina do sofrimento passa a tem implicações diferentes para nós. Ora, crianças, prestem vocês que estão aí, ainda meio bocejando, dormindo ali e acolá, deixa ele fazer uma colocação. Quando você faz uma coisa errada em casa, e o seu pai diz assim para você: quem fez isso? E você, com medo de ser disciplinado, mente. O que está acontecendo? Você prefere pecar do que sofrer. Nós temos que ensinar os nossos filhos que é melhor ser punido do que pecar. Nós nunca diremos o que Cristo disse: Deus meu, por que tu me desamparaste?
porque ele foi abandonado para que eu fosse acolhido. Ele não foi ouvido para que eu tivesse minhas orações na presença de Deus. Ele foi rejeitado para que eu fosse acolhido no corpo de Cristo. Ele teve o seu sangue vertido para que meu pecado fosse perdoado. Está lá. Filho da mulher vai ter seu calcanhar ferido. Mas naquele dia, ele vai matar e pisar a cabeça da serpente. E ele então é o nosso mediador, que não morreu por anjos, mas pela descendência de Abraão. Paulo diz: quem são os descendentes de Abraão? São aqueles que creem como Abraão creu. Foi por nós que ele sofreu. O que ele disse, nós encontramos lá. A lei de Moisés fala da minha morte e da minha ressurreição. É lá que eu encontro o Evangelho, e é de lá que eu preciso começar a propagar essa verdade para todas as nações. Amanhã, se o Senhor permitir, eu vou ainda tentar, acho que vai ser, em vez de ser em Levítico, no Pentateuco vai ser em Gênesis, Cristo em Gênesis. Mas eu vou tentar abordar com vocês a estrutura final do livro de Gênesis, certo? E vou tentar correr na outra mensagem de amanhã de manhã em Êxodo, para que eu possa pelo menos chegar em Levítico, que é onde eu estou pregando na igreja dominicalmente, verso a verso, há mais ou menos uns 2 meses. Estamos exatamente no capítulo 10 de Levítico. Tentar abordar esses conceitos todos com vocês amanhã, se Deus permitir. Vamos orar ao Senhor.